ele precisa de uma preposição. Então, gostaria de que você fosse assim, ou de que tudo fosse diferente. Por isso eu digo que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Existe outra classificação que é a predicativa. Isso quer dizer que a oração vai ter que ter a função de predicativo, ou de predicado. Por exemplo, meu maior sonho era que você voltasse. Nessa oração, nós temos claramente um predicado, que faz todo esse que você voltasse. Então, meu maior sonho teria que ter um predicado, né? O sujeito, meu maior sonho. O sujeito sou eu. Meu maior sonho era que você voltasse. Meu maior sonho era cantar. Poderia ser qualquer oração. E no lugar dessa oração, eu coloquei uma oração subordinada. Uma oração que necessita muito daquela oração principal. Então, eu tenho ali uma oração subordinada, substantiva, predicativa. A oração pode ser também uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Isso significa que aquela oração subordinada à oração principal, ela deve ter a função de complemento nominal. Veja, o que seria esse complemento nominal? Pense no seguinte exemplo. Tenho medo de que me traias. Eu não tenho simplesmente um medo, tenho um medo enorme. Eu tenho um medo gigantesco. Eu teria que ter um complemento ali nominal, um complemento ao nome medo. Medo é um substantivo, então é um nome. Para complementar esse medo, ao invés de eu colocar um medo gigantesco, um grande medo, para complementar o nome, eu estou simplesmente dizendo que eu tenho medo que me traia. Estou colocando uma oração subordinada no lugar disso. Então, por isso, eu digo que essa oração, que tem a função de complemento nominal, é uma oração subordinada completiva nominal. Outra classificação é a oração apositiva. Isso significa que essa oração vai ter a função de aposto. Veja lá, desejo uma coisa, que me ames mais. Esse que me ames mais poderia ser substituído tranquilamente por qualquer tipo de aposto. Desejo uma coisa, Lídia. Desejo uma coisa, Manuel. Então poderia trocar por um nome, poderia trocar por qualquer tipo de aposto. E por isso eu digo que ela é uma oração apositiva. Então vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas têm um valor de adjetivo. Isso quer dizer que a oração que eu vou introduzir, aquela que normalmente é colocada com o pronome que na frente, ela deverá ter um valor de adjetivo. Veja o seguinte exemplo. Os livros que são bons dão ao mundo experiências dignas de reflexão. Eu poderia trocar todo esse que são bons, dão experiências ao mundo por livros velhos. Se eu posso substituir toda essa oração por um adjetivo, velhos, porque velhos está modificando o substantivo livros. Então, ele é um adjetivo. Então, eu posso dizer que essa oração é uma oração adjetiva. Veja outro exemplo. As árvores, que são elementos da natureza, vivem ameaçadas. Eu poderia dizer assim, as árvores verdes, as árvores azuis. É a minha árvore, tá? Eu pinto ela da cor que eu quiser. Ela pode ser uma árvore azul. Então, veja, eu estou dizendo que essa árvore, que são elementos da natureza, pode ser tudo isso substituído por um adjetivo, por um simples adjetivo azuis. Continua implicando que a minha árvore azul, a árvore é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Veja, azuis é um adjetivo que modifica árvores. As árvores azuis. Então, toda essa oração é uma oração adjetiva. Não esqueça disso. Outra classificação das orações subordinadas são as orações adverbiais. Ora, essas orações, provavelmente, né, você já deve estar imaginando, são aquelas que têm a função de advérbio. Mas é preciso, então, lembrar o que são advérbios. Veja, você viu que um substantivo é modificado por um adjetivo e um verbo, por sua vez, é modificado por um advérbio. Então, o verbo ele não fica simples, ele tem alguém que o modifica, que é o advérbio. Dentro do advérbio existem categorias. Nas orações adverbiais isso também acontece. Vamos dar uma olhadinha nelas? Elas podem ser temporais, como no exemplo, choveu quando eram 10 horas. Isso significa que um determinado tempo, quando eram 10 horas, ou quando fazia sol, ou quando eu era menina, aconteceu uma outra situação. Nesse caso, choveu. Poderia ter feito sol, poderia ter sido uma outra situação.
Então, quando eu tenho a introdução do quando, você já pode desconfiar que trata-se de uma oração temporal. Adverbial e temporal. Adverbial por quê? Estou modificando o verbo. Choveu. Não é um verbo. Eu poderia choveu muito. Choveu às 10 horas. No lugar disso, eu coloco uma oração subordinada. Choveu quando eram 10 horas. Por isso eu digo que essa oração ela é adverbial, porque ela tem valor de advérbio, tem a função de advérbio naquela oração. E ela é temporal, porque se trata de um tempo, um determinado tempo, em qualquer momento da história. As orações adverbiais podem ser também causais, quando tiver alguma causa envolvida naquela oração. Veja o exemplo. Paramos de pintar a casa porque estava chovendo. Existiu então um motivo para eu parar de pintar a casa. Por isso eu digo que existiu uma causa. Dessa forma você repara que o verbo é pintar. Então nós paramos de pintar a casa. E aí eu tenho alguma coisa que modifica esse verbo e dá uma razão para eu ter parado. Porque estava chovendo. As orações podem ser também condicionais, se impuserem alguma condição para funcionar outra oração. Veja, pintaremos a casa se não chover. Eu tenho uma condição para pintar a casa. Não chovendo, eu pinto a casa. Então eu tenho uma oração condicional. Com isso você pode perceber que a chuva está evitando que a casa dessas pessoas seja pintada. Mas nesse caso é uma oração condicional. Eu tenho uma condição. Se fizer sol, se não chover, eu vou pintar a casa. É uma oração adverbial, que tem função de advérbio, e ela é condicional, porque ela dá uma condição para acontecer algum fato, alguma situação. As orações podem ser também proporcionais, se elas tiverem alguma proporcionalidade envolvida. Veja, na medida em que se consome mais, se polui mais. Triste isso, né? Então consuma menos. Veja, nessa oração, ela tem uma proporcionalidade. Enquanto as pessoas vão consumindo mais, mais vai se destruindo a natureza. É uma natureza inversamente proporcional, né? Porque se destrói enquanto se consome. Então algo cresce enquanto o outro diminui. Por isso a gente fala em proporção. Elas podem ser também finais. Quer dizer que elas indicam alguma finalidade para que você faça uma outra ação. Por exemplo, as meninas esperavam o telefonema para que pudessem sair. Então, a espera delas pelo telefonema dependia de alguma finalidade. Elas queriam sair, então elas esperaram o telefonema para que pudessem sair. Por isso tem envolvido uma finalidade, é uma oração adverbial final. Podemos ter também as orações consecutivas. Consecutivas é aquela que vai impor uma consequência para aquela situação. Choveu tanto que não pudemos sair. Veja, a consequência da chuva é que as pessoas não puderam sair. Talvez aquelas meninas que esperavam o telefonema não puderam sair por causa da chuva. Talvez o telefonema tenha vindo, e elas não tenham conseguido sair por conta da chuva. Veja que existe uma consequência envolvida. Por isso ele é consecutivo. Choveu e aí a consequência dessa chuva foi que as pessoas não puderam sair. Essas orações podem ser conformativas, que indica uma conformidade. Então, assinaram o acordo como já era previsto, ou conforme já era previsto, o acordo foi assinado. São orações que fazem o valor de conformidade. Conforme uma coisa acontece, outra também vai acontecendo. Por isso eu digo que ela é uma oração conformativa. As orações podem ser concessivas, que dão a ideia de concessão. Por exemplo, saíram de casa embora os pais não permitissem. Então, a concessão disso é que eles saíram mesmo o pai não permitindo. Essas orações podem ser comparativas também. Imagine quando você conhece aquela pessoa que não para de falar nem um segundo. Você diz para ela que ela fala mais que o homem da cobra. O que isso quer dizer? Estou fazendo alguma comparação. Ela faz isso mais que outra pessoa. Ela fala mais do que outra pessoa. Dormia mais que um urso hibernante. Ou ela era bela como a mãe. Pode ser uma comparação de igualdade. Então pode ser uma comparação de que a pessoa é melhor, pior, maior, menor. Então são vários tipos de comparações. Por isso a gente diz que é uma oração comparativa. É um advérbio de comparação. As orações subordinadas podem aparecer numa outra forma, que seriam as orações reduzidas. As orações reduzidas têm duas condições para você considerar ela uma oração reduzida.
A primeira é que o verbo tem que aparecer na sua forma nominal. Ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio, ou ele está no infinitivo. A segunda é que a oração não é introduzida por nenhum tipo de preposição, por nenhum tipo de conjunção. Por exemplo, penso estar com febre. Aparentemente, você olha para essa oração e não tem certeza, será ela uma oração subordinada ou não? Qual é a dica? Tenta incluir o conector que não está na oração. Penso que estou com febre. De cara, você percebe que ela era sim uma oração subordinada, só que ela era uma oração que nós chamamos de oração reduzida, em que se deixa de lado o conector. Penso estar com febre, ela faz sentido, mas elas são subordinadas certamente. Cuidado para não confundir com oração coordenada. Sempre procure desfazer essa redução colocando o conector no local. Outro exemplo, vi homens gritando nas ruas. Aparentemente, você pode pensar que é uma frase que não é subordinada. Poderia pensar que é uma frase coordenada, mas se você